Graça e paz renovados, tudo bem com vocês? Eu vim mais uma vez para a gente gravar mais um vídeo com o tema que a gente sempre traz, que é sobre casais. Hoje eu quero apresentar para vocês um tema que é o amor que exala o perfume, com base em Cantares. Gostaria de pedir que quem estiver assistindo o vídeo, quem quiser acompanhar com a sua Bíblia, lá em Cantares 6, no versículo 3, vai dizer assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O livro de Cantares, ele nos mostra que o amor ele foi criado por Deus para ser puro, profundo e cheio de alegria. Mais do que palavras românticas, ele revela um relacionamento baseado em respeito, admiração e entrega mútua. Elementos que sustentam um casamento abençoado. Assim como o perfume, ele espalha e deixa por onde ele passa o seu perfume, o amor verdadeiro entre um casal cristão, ele exala o bom perfume de Cristo dentro e fora do seu lar. Eu separei 4 tópicos para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema do amor que exala como um perfume, o amor cristão. O primeiro tópico seria o amor que se admira. Lá em Cantares, no capítulo 1, no versículo 15, vai dizer assim: como és formosa, minha querida, como és formoso, amado meu. O casal de Cantares, ele não economiza palavras para valorizar um ao outro. O amor sustentável, ele não critica, ele elogia, ele não fere, ele edifica. Em tempos em que o desrespeito se tornou comum, os casais cristãos são chamados a expressar gratidão e reconhecimento. Diga sempre ao seu cônjuge algo que você admira nele e agradeça a Deus por essa qualidade. Porque muitas das vezes nós focamos somente nos defeitos da pessoa que está ao nosso lado e esquecemos no dia a dia de exaltar as qualidades que o nosso cônjuge tem. Porque muitas das vezes a pressão do dia a dia, o trabalho, filhos, casa, acaba nos afastando daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar, do nosso casamento. Muitas pessoas dizem que não. Hoje em dia é comum ouvir que casais logo querem se separar, já se casam pensando na separação, mas não, nós devemos entender que nós somos chamados para poder criar uma família para sempre. O Senhor, ele ama casamentos. Não é à toa que o Senhor deu uma mulher a Adão, lá no começo da Bíblia, né? Para que ele não ficasse sozinho. Então, que nós possamos não ouvir essas vozes que o mundo tem exalado sobre nós, e sim a voz do Senhor. O segundo tópico é com o tema amor que espera e respeita. Lá em Cantares, no capítulo 2, no versículo 7, vai dizer assim: não desperteis nem provoqueis o amor antes que este o queira. O amor verdadeiro, ele sabe esperar o tempo certo de Deus. Ele não apressa, não força e não ultrapassa os limites. Casais cristãos são convidados a viver o amor com santidade e fidelidade, respeitando os valores do reino. Para os casais jovens, namorados, que estão se preparando para casar, noivar, o mundo, ele diz que não tem nada a ver, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós devemos aprender com os limites, tudo aquilo tem que ser caminhado conforme a palavra do Senhor, porque não é à toa que o Senhor deixou essa palavra para nos direcionar conforme nós devemos andar. Então, que nós, casais já experientes, possamos passar para esses jovens casais aquilo que o Senhor ensina à luz da Bíblia, para que eles também possam ter um casamento edificado na rocha, um casamento que seja próspero e abundante, não somente com bens materiais, mas também espiritualmente, conforme aquilo que o Senhor nos direciona. O terceiro tópico é o amor que persevera. Lá em Cantares, no capítulo 8, no verso 7, vai dizer assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios o afogariam. O amor que vem de Deus, ele resiste às tempestades. Mesmo em meio às dificuldades, o casal que tem o Senhor como alicerce permanente e firme,
Não o amor romântico que sustenta o casamento, mas o amor comprometido, aquele que decide ficar, cuidar e recomeçar. Assim como muitos aqui, eu acho que já viram o meu testemunho, o meu casamento foi algo que teve que recomeçar, mas teve que ter um comprometimento de ambas as partes. Então, hoje em dia, eu quero passar para as pessoas para não cometer aqueles mesmos erros que eu cometi. Porque muitas das vezes nós damos tanto ouvido para coisas e pessoas do mundo que acabamos atropelando aquilo que o Senhor quer para nós e com as nossas próprias mãos nós afundamos o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família. Então, que nós possamos dar ouvidos para pessoas tementes ao Senhor, amigos do Senhor, porque quando nós ouvimos pessoas que ouvem o Senhor, não tem como nada dar errado na nossa vida, principalmente na nossa casa. E quando nós temos testemunhos a serem contados, não só no nosso casamento, mas na nossa vida, nós devemos sim contar para outras pessoas. Às vezes achamos que não tem necessidade, mas às vezes outras pessoas estão só esperando aquilo para poder criar mais forças, para poder lutar e enfrentar as batalhas. Eu lá atrás, eu gostaria de ter tido uma voz vinda do Senhor, de uma pessoa serva ao Senhor para me auxiliar, mas por muitas vezes eu não tive e eu dei muitos ouvidos ao mundo. E por isso, eu com as minhas próprias atitudes, acabei colhendo muitas coisas que eu poderia ter evitado. Então, que nós possamos ter compromisso com o nosso casamento, que nós possamos cuidar e se for preciso recomeçar, que nós possamos recomeçar, mas com a presença do Senhor em cada momento, em cada passo que nós possamos dar. O quarto tópico é o amor que reflete a Cristo. O amor descrito em Cantares é também um retrato do amor de Cristo pela igreja, um amor que serve, um amor que protege e um amor que se entrega. Quando o casal vive esse tipo de amor, o lar se torna um espelho do céu. Assim como diz lá em Efésios, assim também os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Mas eu tiro para mim uma interpretação que não é só os maridos. Nós também devemos amar os nossos maridos, não só os maridos amar as suas esposas. Nós devemos amar a eles também como nós amamos a nós. Eu tiro essa experiência desse versículo para minha vida, que eu também devo retribuir e fazer aquilo que eu quero receber. Porque do que adianta eu querer simplesmente ler esse versículo e achar que porque a Bíblia aqui nesse versículo me diz que os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos, então eu posso tirar daqui que eu posso fazer o que eu quero. Não, eu pego esse versículo como exemplo de que eu também devo fazer aquilo que eu quero que seja feito para mim. E antes de que nós possamos tomar qualquer decisões importantes, nós devemos sempre nos perguntar: essa atitude, ela reflete o amor de Cristo no meu casamento? O amor entre o homem e a mulher é um presente divino. Quando nós cultivamos com oração, respeito e comunhão, ele se torna um perfume agradável a Deus. Quando nós honramos a nossa casa, a nossa família, o nosso cônjuge é como se fosse um perfume que chega até o Senhor. Que nós possamos aprender através desse livro de Cantares, que é um livro lindo. Quem puder pegar para poder ler esse livro de Cantares, vai ver o quão lindo esse livro é. Que nós possamos ler e que nós possamos deixar o Senhor nos direcionar e nos ensinar conforme nós devemos andar com a nossa casa, com o nosso casamento, com a nossa família. Eu agradeço imensamente essa rica oportunidade de poder estar trazendo mais um vídeo para vocês e que vocês possam curtir, compartilhar e continuar seguindo para cada vez mais nós podemos aprender mais do Senhor e cada vez mais nós possamos nos aprofundar e poder contar mais e mais maravilhas que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa vida. Eu agradeço a oportunidade. Amém.